Posso? Então vamos lá. Está na mão do senhor. A Elisa não está aí para ler a página, né? Vamos lá, então. Jesus amado, amigo mestre, companheiro querido, manifestamos neste instante a nossa gratidão, mais esta oportunidade que tu nos concedes de mais uma noite de estudos. Noite esta, estudaremos o Livro dos Espíritos, transmitido pelo nosso mediador, nosso irmão Afrânio. Te pedimos, Jesus amado, abençoe a todos nós que já estamos presentes, aqueles que ainda chegarão, e aqueles que não poderão chegar, por algum motivo. Te pedimos que envolva, abençoe, transmita paz, tranquilidade e harmonia aos nomes que estão em nossos livros de preces, em nossas mentes e em nossos corações. Te pedimos, Senhor, pelos nossos irmãos, cujos nomes têm sido citados, pedindo transmissão de vibrações, de pensamentos positivos e de preces, para que realmente consigam se harmonizar e harmonizar os seus parentes e amigos que sofrem junto conosco. E pedimos, Senhor, que envolva e abençoe a todos os nossos irmãos em dificuldades físicas, morais, espirituais, mentais, financeiras, exatamente como nós, que nos dirigimos a Ti, Mestre, com outras dificuldades, outros problemas. Que nossas mentes se ampliem e que possamos absorver o que estudarmos na noite de hoje, colocar em prática, muito principalmente no nosso dia a dia, e com muita consciência, muita simplicidade e com muita certeza, transmitir a todos aqueles que desejarem Te conhecer e conhecer a Tua doutrina. Permaneça conosco, Jesus, durante todo o nosso estudo, que seja de cordialidade, de amizade, de amor um pelo outro participante. Que assim seja, Senhor, que assim se faça, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Elisa. Boa noite, Consuelo. Tá, só antes de começar, né, vamos pedir de novo para a nossa querida Elisângela Gomes, da Silva Medeiros de Souza, Rua Alicínio Barcelos, 338, Casa 2, Irajá. Tá, que os bons espíritos continuem, né, pedimos, né, continuar ajudando ela, né? Boa noite, gente. Boa noite, Elisa, Dona Boa noite, Lourdes, seu Consuelo. Roberto. Boa noite, Jorge. Boa noite, Afrânio. Boa noite. Boa noite, Afrânio, Dona Lourdes, Consuelo, seu Roberto e Jorge. Eu fui na ordem das casinhas aqui. Boa noite, Elisa. A paz a todos nós. Deus nos abençoe. Que assim seja. Bom, hoje levaram minha caneta, não estou achando ela, mas tudo bem. Nós estamos Eu vou escanear uma para você, quer? Manda uma para mim, por favor. Ai. Aqui não tem jeito, as canetas não têm perna. As canetas andam, caminham, correm, somem. Hoje é o Livro dos Espíritos, né? Dos Espíritos, nós estamos na pergunta 590, certo, Dona Elisa? Certo. Então, Vai falar alguma coisa? Ou não? sobre as plantas, né? Os minerais e as plantas, quase não falam sobre os minerais. Haverá agora duas perguntinhas finais sobre as plantas, né? E não tem muito o que falar, porque esse assunto nós já falamos tanto aqui que eu acho que não tem mais nem muito o que falar, não, né? A última pergunta, a 591, que eu acho muito interessante também. E vamos lá, vamos aqui, esse 90, cada uma na sua ordem, né? Não adianta pular. Isso. Então, hoje o estudo é o Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 11. Nós estamos na parte os minerais e as plantas na pergunta 590. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo?
me lembrou que ontem, lá na firma, nós pedimos um rapaz para cortar uma rama de passarinho, não sei o nome daquilo. Estava abafando uma mangueira, gente. A mangueira estava morrendo. Impressionante isso, né? Aí nós pedimos um rapaz para ir lá fazer a poda, tirou, e vamos ver que bicho vai dar, né? Mas essa questão daí, a pergunta, né, que ele possa ser nocivo. Se a planta conseguisse, estou começando por nocivo, depois vamos ser útil, tá? Se a planta conseguisse fugir, né, evitar o que fosse nocivo, ninguém cortaria uma árvore, né? Porque ela ia ficar, né, só sambando, né? Se encolhendo, se contorcendo, e ninguém ia conseguir derrubar uma árvore, né? A gente vê esse lance que eu acabei de falar, né? Muitas vezes é necessária a poda porque tem algo também, né? Principalmente em meio de mata, né? A gente vê uma planta lá no alto grudado na outra, um monte de cipó, de coisas, né? Que são tudo parasitas, né? Que elas não conseguem evitar. E muitas morrem ali devido a isso. Às vezes a gente vê 10 árvores, tem 2 secas em pé, né? Eram gigantes, mas algo, né, as matou. Então, a pergunta é essa, né? Esse instinto de conservação existe, mas numa determinada dose, né? Agora a questão de ser útil, a raiz, ela sempre vai procurar o lado da umidade. Isso aí é uma coisa impressionante mesmo, né? Ela sempre onde está mais úmido, como ela precisa da água, né? Ela vai correr para aquele lado. Tanto que lá no Maria Vaz aconteceu, né? Aquela planta que tinha ali na frente, eu não sei se ainda tem aquela árvore, né? Várias vezes ela arrebentava lá aquele lado da manilha, do esgoto, procurando água, né? Então, digamos que ela tem, o que Kardec coloca aqui, instinto de conservação, não é bem isso. Ou é que os espíritos também nós não temos um nome para dar isso. Mas a gente pode pensar o seguinte, que depois vai falar aqui do instinto puramente mecânico. Mas depois vamos falar a resposta, a gente fala sobre isso também, sobre esse negócio de questão mecânica, né? Mas ela não pensa, ela não raciocina. A questão de sensibilidade dela ainda está latente, está começando, né? Nós estamos vendo ali um princípio espiritual, um não, né? Milhares, né? A gente vê como a natureza é... Deus é perfeito, né? Deus é perfeito. São milhares de princípios espirituais, né? Lutando pela sobrevivência. Logicamente, nós sabemos que tem os espíritos responsáveis por trás disso, né? Então, esses espíritos que vão conduzindo, ajudando, mas, logicamente, alguma coisa ela já procura, né? A questão da luz também, né? Tem muita planta que procura o girassol, procura a luz, né? Gira-sol, né? E outras mais, né? Conforme já falei, eu não entendo muito de botânica, mas vamos conversando aí, né? O que der. Tá? Então a pergunta é essa: é nociva? Ela foge do nocivo e procura o útil? De uma certa forma, dentro de um certo, assim, digamos, assim, de condições, né? Podemos dizer que sim. Ela não é igual a gente. Quando a gente sabe que a panela quente, a gente não pode botar a mão. Nós não botamos mais a mão ali, né? A gente já tem essa noção, já tem o conhecimento, já tem essa sensibilidade bem aflorada, né? Bem diferente mesmo. Ali nós temos um princípio espiritual aprendendo e falta muito, viu? Falta muito. E a gente acha que falta muito lá para frente, hein? Imagine elas, as plantas, para nós, né? Alguém quer falar? Então, essa reminiscência de instinto, a gente dá atrás dessa época, né? Porque esse instinto é o instinto de sobrevivência de uma determinada planta. A orquídea, por exemplo. A orquídea você tem que colocar num tronco de árvore, né? Amarrar para ela florir, aquele negócio todo. É o instinto de conservação. Eu acredito que seja isso.
E nós temos, o animal tem, e nós também temos esse instinto de conservação. A gente come carne animal indevidamente, não deveria comer, mas é um instinto de conservação. É um instinto nosso. A gente depende das proteínas da carne, é um instinto de conservação. Então, a gente ainda traz essa reminiscência dessa época ainda, das plantas, que a gente vem trazendo do animal e vem trazendo do animal. Eu acredito que seja isso, não sei. Mas é o meu pensamento, né? Que o instinto, seu Roberto, é algo assim mais calculado, digamos assim, tá? Então, lá no caso das plantas, eles têm algo que chamam de, que o Kardec está colocando que é instinto de conservação, né? E os espíritos vão falar, né? Pode chamar isso de instinto de conservação, mas é algo mais mecânico, é algo mais Sim. rudimentar, é um início do instinto que os espíritos vão falar assim, digamos assim, tá? Algo bem rudimentar, bem inicial. Mas é isso mesmo, não deixa de ser algo para conservar, né? Eu quero me alimentar, vou procurar um lugar úmido, né? Exato. Quero, né? Só não dá para fugir do golpe de machado, né, Sra. Roberta? Ela não, Não, aí não dá. Aí não dá. Motosserra não dá para fugir. não dá, não dá. Ela não requebra, né? Ela não Não. encolhe. Ai, ai, ai. Alguém mais quer comentar, gente? Então vamos lá, Elisa, para a resposta. Pergunta e resposta, né? Tá sem som, Elisa. Beleza? Ela não está conseguindo abrir o volume. Conseguiu. Nós estamos te vendo, Elisa. Só falta você falar. Beleza? Está nos ouvindo? Ela está escutando a gente. Eu acho que não. Escreve, Afrânio. Isso para mim é difícil. Escreve alguém aí, por favor. Isso aí, Instinto Mecânico, um princípio de instinto, que é a dona Maria de Lourdes Vieira. Isso aí, dona Lourdes. Acho que a Elisa não está conseguindo escutar. Bom, ele é construindo enquanto ela não consegue ela encaixar, ler a pergunta e a resposta. Peraí, deixa eu pegar aqui então, só um instantinho. Eu estava só no 590, né? Isso. Ela está colando o computador lá. Vamos lá. Acho que agora ela vai conseguir, vamos ver. Pronto, vamos embora. Você Conseguiu? Tá conseguiu. confuso aqui hoje. O problema é do computador, né, coitado, né? Não, aqui a internet está complicada hoje. Tem nada não. Vamos então, Elisa, ler a pergunta e resposta, 590. Acabou que eu não ouvi o Tá, comentário. obrigado, hein? 590. Não haverá nas plantas, como nos animais,
um instinto de conservação que as induz a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo? Resposta: há, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado desta planta. É, porém, um instinto puramente mecânico. Quando nas operações químicas observais que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém. Quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, a isto não dais um nome de instinto. Tá? Então, a resposta, né, nos mostra isso aí, que essa questão do instinto ainda está um pouquinho longe, mas podemos usar esse nome, não tem problema. Né? Então, isso, ele fala que dependendo da extensão que se dê o significado dessa palavra, se estender ela bastante, conforme nós já falamos aqui, um instinto rudimentar, né? A dona Luz botou aí um instinto mecânico, mas na realidade não é bem o instinto já parte de algo, já assim, porque o instinto, por exemplo, quando fala aqui da conservação, o animal já tem, já traz consigo, né, essa questão de, né, não posso morrer, não preciso viver, preciso, né, quando nasce os filhotinhos, né, as fêmeas, tem que deixar dentro daquele período curto, mas eles têm que sobreviver àquilo, protege de todos os jeitos e formas. Então, o instinto é algo mais. O instinto mesmo na palavra, no falar, é algo maior, é algo mais à frente. Mas, aparentemente, como a gente não tem palavras para dar, pode ser um instinto também, considerar um instinto. É o que está falando aqui. Só que ele está mostrando para a gente essa questão puramente mecânica, que nós já lemos na pergunta 888, no 5º parágrafo, que já lemos várias vezes aqui, aquela questão da lei de atração, né, que nos... Deixa eu vou lá que eu esqueci. Caramba. 888. Lá no 5º parágrafo fala isso, né? O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, nós até falamos uma vez aqui em algumas aulas aqui, sobre a questão do hidrogênio e do oxigênio. Se unem, forma água, né? O cloro e sódio, cloreto de sódio, sal, e assim são as combinações. Por quê? Como é que eles se unem? Por que eles se unem? Não é um instinto, é uma afinidade. Assim como há também uma repulsão. Tem elementos que não se aceitam de forma alguma, né? A gente pode dar um exemplo bem grosseiro, não é nem algo mais que o elemento, o azeite e a água. O óleo e a água. Jogou um óleo na água, um azeite, eles continuam separados. Então não há essa afinidade. Há uma retração, né? Uma repulsão, né? Eu li um livro aqui que até o rapaz fala aqui, o rapaz não, o senhor fala aqui uma coisa aqui. Lembremos também que o princípio inteligente está presente no reino vegetal, como está no mineral e no animal, em relação eletromagnética, que é justamente essa relação de afinidade, né? Perfazendo estágios evolutivos de formação da individualidade espiritual. Ou seja, é isso que a planta também está querendo fazer, quer pegar o animal para já ter essa individualidade, essa consciência de, né, eu existo, eu sou, né, essa consciência. É o que a planta está caminhando para isso. Que um dia despertará nas faixas inaugurais da razão, até chegar a nós, lá na razão. Então, essa questão aí é uma coisa mecânica, puramente mecânica. De acordo, agora, como isso é, não sei. Tá? Mas os espíritos que cuidam dessa parte aí da botânica, das vegetais por aí, sabem muito. Né? E alguns espíritos já têm um conhecimento muito maior que nós, que sabem utilizar, né, a gente vê quanta gente, essa questão dos chás, né, dos remédios, etc., né, quantos espíritos não já sabem se utilizar disso aí. Quer dizer, se já sabe utilizar, já tem esses espíritos que sabem utilizar, já tem uma
noção melhor do que, né, muitos de nós que não sabem nada, né? A Narcisa, lá no nosso lar, né, foi na mangueira, no eucalipto, tirou lá, fez uma porção lá para o Ernestinho, né? E veja bem, isso aí foi uma coisa, né, do lado espiritual, né? Para o André Luiz passar a noite toda passando nele aquele mistura, né? E de manhã o Ernestinho deu sinal de melhoras. Quer dizer, a Narcisa já tem alguma noção a mais do que nós, né? Isso é muito interessante. Tudo certo, gente? Sim. O Roberto, deu para pegar, seu Roberto? Tá. Eu tô aqui fazendo uma pesquisa. Uhum. O significado do instinto espiritual diz que é a força oculta que solicita aos seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Isso. Mas é isso que está falando, né? Essa questão do instinto de conservação, nesse caso, são involuntárias, né? Exatamente. Eles fazem porque algo os comanda, ou algo, né? Está neles. Né? Mas tem algo que influencia para tal, né? Eles não têm essa noção. Se o Machado chegar aqui hoje, o motosserra, né? Não tem essa noção. Eles não têm como fugir disso, né? É. Já o animal pode fugir com o barulho do motosserra, digamos assim. O ruído do motosserra faz com que ele fuja, mas a árvore não tem esse sentido. Né? Sou Roberto, eu sou da roça, montei muito a cavalo, mas a coisa que eu nunca gostei foi montar a cavalo. E um dia desse, meu irmão cismou que eu tinha que montar um cavalo. Eu não gosto de montar o cavalo, mas eu montei o cavalo. Aí eu fiz, o cavalo ficou olhando para minha cara e não saiu do lugar. O instinto de conservação. Os caras não sabem montar, é minha, eu vou. Não, olha só o instinto de conservação do cavalo. Peguei, dei uma palmadinha no popô e apertei a barriga dele com o meu calcanhar. Ele olhou para mim assim com cara de quem não gostou. E não saiu do lugar, Imagina. né? E todo mundo rindo. Aí eu olhei assim para o lado, tinha uma varinha, um martinho com uma varinha, baixei devagarinho. O cavalo ficou curioso porque eu estava me mexendo em cima dele, olhou. Quando ele viu que eu quebrei o galho e peguei a varinha, ele plá, 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 foi embora. Instinto de conservação. Vai bater em mim, eu... Entendeu? Meu Deus do céu. Isso aconteceu, gente. Deve ter sido muito gozado. Muito. Ai. Bom, gente, alguém mais quer comentar sobre essa Como questão? quem diz o cavalo, os caras vêm da cidade para andar em cima de mim e não sabem andar. E ainda quer me bater. Ainda quer me bater. Só você vê aí, quando essas matas aí, o Pantanal, outros lugares, estão pegando fogo, né? O Pantanal pega muito fogo. As plantas não podem fugir. Os animais tentam fugir. Alguns conseguem, outros não. Né? Mas muitos conseguem fugir, ficar ilhados em algum lugar, mas as plantas não conseguem, as plantas sucumbem, entendeu? Exatamente. Essa sensibilidade que estão sendo queimados, com certeza, né? Eles devem sentir, né? Com certeza. Sim. Né? Porque fica aquecendo ali. Elas devem perceber que estão aquecendo demais, mas fugir elas não podem. Não conseguem, né? É a questão até da preguiça, né? Dá pena quando a gente sabe que é uma queimada num lugar onde tem preguiça. Nenhuma escapa, gente. Nenhuma. A tartaruga também não. Tartaruga, jabuti, preguiça. Outros conseguem, alguns conseguem escapar, nem todos também, né? Não, nem todos. Às vezes, dessa última queimadona que teve aí, foi no passado, foi no outro, tinha cobra, jacaré, queimado, tatu. Olha que tatu é rápido, hein? E é uma coisa que um cara da roça me falou um dia desse, que já é um assunto do estudo, mas é bom a gente comentar. Ele falou que às vezes a gente pensa que é cigarro, ponta de cigarro jogar no mato, não sei o quê.
já há combustão, né, devido ao calor do sol, mas o que eleva muito essa combustão são latas, garrafas, principalmente o vidro, que são ótimos condutores de calor. E quando o sol bate no vidro e tem um mato bem seco perto, é fogo na certa. O cara estava me falando. Eu não tinha pensado nisso, mas quem me falou é quem tem experiência que vê, né? Ele é muito ruim, essas pessoas que jogam latas, jogam garrafas de vidro e outras coisas que transmitem o calor, né? E junto ao mato seco, infelizmente, aí vem a queimada, né? Não é só toco de cigarro que a gente pensa, eu pensava, né? Bom, mais alguma coisa, gente? Vamos para 591? 591. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita. Como os outros seres, Bom, nós lemos isso aqui algumas aulas atrás também, na Revista Espírita de 1858, uma entrevista com aquele Bernard Ulisses e Mozart, né? E fala sobre isso, essa questão que tudo lá é mais, bem mais avançado do que aqui, né? Os próprios animais, as plantas, tudo lá são diferentes. Diz que os animais chegam a prestar serviços domésticos, né? Eu fico imaginando eu chegar para o cachorro, meu amigo, vai varrer lá o quintal, só que ele é mais inteligente, já está no estágio maior, vai você, eu nada. Vou cachorrar por aí, né? Eu fico imaginando. Bom, isso é brincadeira, né? E eu botei uma paginazinha aí do Miramês que eu achei muito interessante sobre isso aí, sobre esse assunto aí, né? Mas vamos ler. Alguém quer falar sobre essa pergunta aí, gente? Vamos ler a resposta, né? então, nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres? Tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais, sempre animais, e os homens, sempre homens. Porque é uma coisa interessante. Há 2000 anos, estou falando muito tempo atrás não, né? 2000 anos, havia muito raros cachorros domesticados, né? Inclusive, eu estava lendo um estudo aí, que eu não me lembro bem, mas disse que foram duas raças de lobo que, né, conseguiram ir domesticando e virou o nosso cachorro. Agora existe N raças, né? E a gente vê, tá, que o cachorro, se isso realmente é 2000 anos, de repente essa data pode estar também um pouquinho, né, errado. Ele, o gato, no convívio com a gente, eles evoluíram muito, né? Hoje é normal um gato ver uma torneira e lá dar uns tapinhas na negócio para a torneira ficar pingando para ele beber água, coisa normal. Abrir fechadura. Eu já vi cachorro fofoqueiro, gente. Cachorro prepara em cima de uma parede, com o pé lá no outro lado do muro, para olhar por cima do muro e ver o que está acontecendo na rua. E a gente vai ver que esses animais hoje, devido ao convívio conosco, realmente estão ficando também, já estão mais evoluídos que há 2000 anos atrás, 3000 anos atrás. Eu acho até que já 50 anos atrás até. Poxa, eu sempre adorei cachorros, lá na minha casa sempre teve cachorro, e os cachorros de hoje estão mais adiantados, estão acompanhando a gente. É interessante isso, mas continuam cachorros, continuam gatos, o cavalo, super inteligente, né? E outros, elefante, né? Mas continuam animais. Mas eles estão acompanhando o progresso da forma deles, do jeito deles, né? Da compreensão, entre aspas, deles. Então, olhando esse detalhezinho, não sei se alguém aí concorda comigo, que eu estou falando que eu tenho observado, tá? A gente imagina que no mundo superior, esses animais, esses princípios espirituais, tendo assim uma palavra, meu Deus, assim, um impulso maior, né? Realmente deve estar bem mais
acima dos nossos, né? Eles vão tendo, não é bem a palavra impulso, tendo assim, é o que é mostrado para eles, com condicionamentos, né, digamos assim, né? Diferentes, mais elevados também vão. Aqui nós temos um problema aqui com o nosso planeta, tá? Nós sabemos disso, estamos nessa fase de transição, o ódio está aí solto, está largado por aí. Logicamente influencia os animais, e muito, né? A gente até fala, poxa, o animal tem a mesma personalidade do dono. Em alguns casos é verdade, né? Então, se a personalidade do dono é o Chico Xavier, conselho que gosta do Chico Xavier, imaginemos que o animal do Chico, né, os cachorros que o Chico adorava criar cachorro, né, teve o Lorde, teve outros lá, deviam ser bem mansos, acredito eu, né? Bem... Videntes também, né? Isso também. O animal tem essa maior. Um animal que é bem vidente, Consuelo, é o cavalo, tá? O cavalo é fogo. Ele vê de longe uma alma de outro mundo e estanca e não tem quem faça o bicho andar, não, tá? Então, esses causos a gente vê na roça direto. Quem anda com cavalo à noite sabe dessa história. Bom, Isso eu já li. Eu já li em livro espírita que o cavalo, quando vê o espírito, ele não se mexe, ele não sai do lugar. Ele levanta, faz relincha, faz escândalo, mas não vai, não anda, não. Não faz o desconjuro, não, né? Não faz, não. Bom, Elisa, então a resposta aí, tudo é mais perfeito, né? Então, como tudo é mais perfeito, eu acho que é assim, digamos que o Miramês vai falar mais ou menos isso aí, um reino vai acompanhando o outro. O Miramês vai falar aqui para a gente que até as pedras são mais exuberantes, mais bonitas, né? Apesar que eu nunca vi pedra feia, não. Para mim, pedra é pedra, não tem negócio, não. Tem as mais bonitas, diamante, cristal, tá vendo? Essas semi-preciosas, etc. Mas não vejo muita diferença, não. Deve ser minha insensibilidade. Bom, alguém quer comentar mais? Eu botei a página aí no grupo, tá? Agora à tarde, sobre esse comentário do Miramês, tá? Sobre essa questão, tá? 591, nos mundos superiores. Tá no zap do grupo, do Maria Vaz, tá? Acharam? Achei. É uma só, não, né? São duas. 2 páginas, tá? Tá. Lembra isso aqui, tá? Sofia Espírita, são 20 volumes, esse é o volume 12. Miramês. Eu tenho aqui, mas eu não sei onde está, então eu vou ter que ler aqui do livro do coisa mesmo. Vamos lá, deixa eu abrir. Vai ver até, Elisa, que lá no mundo superior, como as expansão mais evoluídas, não tem a Dioneia. Ela continua. Não tem quê? A Dioneia, não é esse o nome da pergunta anterior, né? Porque ela. Aquela aqui. Certo. Lá não, lá ninguém mais come nada de carnívoro, né? Não são mais carnívoros, então não pode ter essa planta. Brincadeira. Ai, meu Deus do céu. Mas a planta só come mosca. Eu sei, eu estou brincando, né? Ai. Todo mundo aí já conseguiu achar? Conseguiu, Consuelo? Dona Lourdes, tá beleza? Achar eu achei, eu só não consigo ler. O Consuelo é aquele velho óculos. Não está dando para esse que você mandou, não dá, não. Por quê? Tá muito, não sei se é borrado ou se Deixa meu o óculos celular. não sei. Ó, não, mesmo aumentando, celular. E aumenta, não dá para ler, não? Não consigo o celular enxergar, deitado? mesmo aumentando. Não dá. Tá deitado. Bom, é o óculos vamos ver. mesmo. Já está na hora de trocar. Problema de junta, Consuelo, junta. Junta tudo, joga fora. Só o óculos, Consuelo, só o óculos. Tá, vai nessa. Vamos lá. Nos mundos superiores, relativo à pergunta 591, no livro do Miramês, Filosofia
filosofia espírita. Difícil aqui ficar aqui com essas mãos passando. Em se tratando de mundos superiores, podemos dizer, repetindo a resposta da pergunta formulada em O Livro dos Espíritos, que tanto as plantas como os animais e homens são de ordem mais elevadas do que na Terra. É evidente que não poderia ser de outro modo. Se o mundo é superior, no seu seio, é isso? Por afinidade, somente se reúnem os seres superiores para ali viverem e progredir. Até os próprios... Afinidade. Como lá os homens já são um nível top e tal, quer dizer, quem está acompanhando os animais e as plantas, os minerais, também por afinidade, né? Já não sei se teria um leão, ou se tiver, como seria, né? Que ele iria se alimentar. Porque o nosso mundo ainda está muito perto do primitivo, tá? Mesmo melhorando, até ficar bom, demora um pouco. Vamos lá? Até os próprios minerais. Ali tem outra feição. Diferente dos da Terra. Eles têm mais valores na sua estrutura, demonstrando sua beleza de maneira que o seu uso traga para os moradores mais conforto, sobremaneira, e não comparar... mais conforto. Sobremaneira, a não comparar com os da Terra. Tudo lá é mais perfeito. Os minerais são diferentes, né? Mais bonitos. Agora, essa questão de estrutura, eu não entendo disso, mas a gente sabe que é estruturas de carbono, que o diamante tem uma estrutura assim, perfeita. Por isso Quanto que ele é mais bonito, se constata... Tá. Quanto mais se constata superioridade, mais elevação se encontra nas coisas. Mas as leis de Deus são as mesmas em toda a versão. A diferença é que o mais elevado sabe dar uma tonalidade em que tudo que o cerca, de sorte a mudar um pouco a sua característica. Não entendi muito bem. É porque também a Conselho tem razão, está difícil de ler. Poxa vida. Os elementos. Não pode ir. Os elementos são os mesmos, como as leis são as mesmas. Espera aí, deixa eu abrir outra folha. Eu tenho uma visão melhor aqui, meu. Se quiser, eu posso ler. Tu pode ler? Porque tu está com um livro, né? Eu estou lendo aqui, está difícil. Eu estou no outro celular, mas estou com uma visão melhor. Tá. Vamos lá. Quanto mais se constata superioridade, mais elevação se encontra nas coisas. Mas as leis de Deus são as mesmas em toda a criação. A diferença é que o mais elevado sabe dar uma tonalidade em tudo que o cerca, de sorte a mudar um pouco a sua característica. Os elementos... Só um instantinho, senhor Roberto. Você sabe mudar um pouco a sua característica? Essa questão, como a vibração é bem diferente da nossa, uma vibração mais elevada, ou seja, mais rápida, as características vão seguir o quê? Tá? O belo, né? O melhor, né? Que é o nosso propósito de futuro, isso aí. Não somente só bom, mas a própria bondade em beleza. A gente não vê naquela reencarnação, no livro Missionário da Luz, que a mulher, né, ia reencarnar, né? E o cara botou lá um corpo escultural, né? Olha, aqui vai ser sua forma, nova forma. Ela, pelo amor de Deus, eu não quero essa forma, não. Eu não vou para a Terra ser modelo, não. Eu quero, aí muda tudo. Ela, consciente, quer ter mais dificuldade com a beleza, muda toda a sua estrutura de forma,
Está lá no livro Missionários da Luz. Por quê? Ela joga para fora o que ela tem por dentro. São essas as características que mudam no mundo superior. Agora, nós temos no livro Domínio também de Unidade uma senhora muito bonita, mas que não era muito legal, era má. E quando o André Luiz a vê fora do corpo, né, tinha uma forma mesmo de, entre aspas, né, bruxa, né, digamos assim, né, uma forma bem hedionda mesmo. O André Luiz toma um susto, né? Toma um susto, porque ela está colocando na forma perispiritual dela o que ela é por dentro, o que ela vibra por dentro. É o que está nos explicando aqui, essa questão de mudar um pouco a característica. Muda muito, né? E a próxima fase explica isso aí. Uhum. Os elementos são os mesmos, como as leis são as mesmas, e o amor o mesmo. Porém, as faixas mutáveis de acordo com a posição de quem ama e recebe o amor. Aqui a gente nem ama ainda, né? Aqui na Terra, a gente chuta o cachorro, corta a árvore, esbanja a água. A gente não dedica amor. Quando está com raiva, morde, né? Morde a fruta com raiva, né? O pé de alface. Exatamente. Azeda, joga fora, joga na parede. Então, quem recebe o amor conforme recebe no plano espiritual tem outras características, claro, sem dúvida. Né? Alguém quer comentar? Então, vamos lá. A Terra já pertenceu à escala dos mundos mais inferiores quando tinha a vida primitiva. Vê hoje a sua extensão. Entretanto, ainda carece de se elevar muito para limpar-se das paixões das guerras do egoísmo. Esperamos que seja breve essa conquista, para que este mundo, que também é nosso, suba na escala da vida, para uma vida melhor, e se torne um paraíso onde a felicidade deve ser verdadeira em cada coração. Já tivemos a felicidade de visitar certos mundos superiores à Terra, e nos extasiamos com as belezas que todos devemos conquistar. Breve, se Deus quiser, serás um destes turistas que, recebendo o salário que merece, poderá igualmente contemplar com ventura essas instâncias de luz para novos incentivos para a paz, trabalhando com mais calor na extensão do amor em todas as direções da vida. Uma coisa interessante que o Miramês fala, né, que ele já ganhou esse prêmio, né? E será muito bom quando nós também conseguirmos, né, dar um passeio fora daqui, para a gente ver coisas novas, né, até trazer para cá e ajudar, né, nessa mudança daqui, né? É uma coisa muito boa, porque nós estamos limitados, né, o que nós aprendemos que está por aqui. Estamos limitados a isso. E quando é a mesma coisa, que a gente sair daqui e lá para os Estados Unidos e lá para a Europa, a gente vê tanta coisa diferente, tanta coisa nova, né? Tantas novidades, né? Mas ainda é bem parecido, né? É bem, né? Terra a terra, digamos assim. Agora fico imaginando, né? A mãe do Chico, né? A Maria João de Deus, tem aquele livro dela, né? Que ela foi se não me engano, a Marte e Saturno, né? E ela deve. O livro é pequenininho, poucas páginas, acho que só algumas notícias, mas imagine quantas coisas que ela não deve ter visto lá. E o irmão X também, o Humberto Campos, também tem uma página lá dele que também fala sobre isso, né? Então, quando nós conseguimos alcançar esse degrauzinho aí, até para ajudar os outros aqui na Terra, seria maravilhoso. A gente poder, não falo nem mundos superiores, anos mais elevados que o nosso, para a gente ver como é a real vida, a verdadeira vida. Né? Qual o sentido? Nós estamos meio perdidos, a verdade é essa. Estamos meio perdidos. Né? Por isso que os espíritos falam que vai reencarnar espíritos aqui de outros planos, de outros planetas, para nos ajudar, que realmente, para nos mostrar coisas que ainda não conseguimos alcançar, ainda não vimos.
E nós estamos precisando disso. Precisando, né, de professores, de mestres, digamos assim. Né? Apesar que tem muita coisa boa aí, mas precisamos de mais para haver essa mudança mesmo geral. É de mais esclarecimento, né? O nosso esclarecimento nesse sentido ainda é mínimo. Então, nós precisamos realmente dessa orientação, de mais esclarecimento, de mais cultura nesse sentido. Vamos lá? Mesmo que nos mundos superiores tudo seja mais perfeito, as plantas continuam sendo plantas. Os animais sempre animais. E os homens sempre homens. Não obstante, com mais requinte nos seus sentimentos. O amor é o mesmo amor, mas com uma maior grandeza, onde a fraternidade clareia o sol divino. A gente fica lendo os livros espíritas. Nós lemos aquele livro No Mundo Maior, né? Que é a irmã Cipriana, né? Que o André Luiz estava lá vendo aquele problema lá do, entre aspas, o obsessor e o outro encarnado, né? Quase saindo, quase brigando, né? E ela chega, né? Aí o André Luiz até fala, vamos lá esclarecer os dois, né? Fala para o Calderaro, vamos. E ele fala, não, isso aqui é o amor que resolve. Nós ainda não estamos nessa faixa. A mulher chega, né? A vibração dela, né? Aquela luz que ela solta em cima dos dois. Pensam logo que ela é Nossa Senhora, aquela velha maneira católica. Mas aceito a sugestão sem, né? Tem muito esclarecimento. Nós vemos a irmã Clara no livro Entre a Terra e o Céu também. Ela chega também, faz uma prece, o negócio muda tudo. A presença dela muda tudo. Então, é o que está falando aqui, né? O amor sempre é o mesmo amor, mas com mais extensão, né? Maior, tem uma palavra, extensão, mas tem uma maior, né? Ele nos atinge mais, tá? Nos penetra mais, né? Está muito, é um amor, assim, né? O Espírito até fala, parece que mais perfeita, que realmente tem uma força incrível, muito simples, é o Pai Nosso. E quando nós oramos o Pai Nosso, que nos ligamos na prece, nos fechamos na prece, né? A gente sente que realmente a vibração dessa prece é muito forte mesmo. Então, os mundos superiores já estão um patamar acima do nosso. Logicamente, tudo que está lá vai acompanhar esse ritmo. Mas por que nós não vamos para lá, seu Roberto? Não sei te explicar. Elisa está rindo. Ninguém sabe explicar. Jorge, sabe explicar por que a gente não vai para lá, Jorge? Devido a atos, atitudes e ações indignas. Esse livro que você acabou de citar aí, no final, lá no finalzinho mesmo, no 20, capítulo 20, ela faz uma prece linda que o André Luiz, né, chora até. E vou ir um pouquinho antes, no 19, quando eu pensei que você fosse comentar, no caso do avô, né? Quando queria ver a Ismênia. O vovô Cláudio. Queria ver a Ismênia, a irmã que ele expulsou de casa. Ali o diálogo dessa criatura é um diálogo que foge, né? Então, isso que você acabou de comentar, que só nos mundos superiores, estamos na esfera. E lembrando que a colônia foi que ela fundou, está abaixo da crosta. Como é que é? Acho que é a Casa de Cipriano, também, no capítulo 20. Tá? Está aqui abaixo da crosta. Então, o pessoal que é recolhido, que desencarna, que é arrastado mais para baixo, e o grupo que a acompanha foram, digamos assim, recolhidos também nessa região. Foi elas quem trabalhou. Tem outra equipe, tem equipe, né? Claro, de cima, que ajudou e eles ali auxiliam. Então,
faz lume nas regiões mais abaixo aí, né? Isso mesmo, está lá embaixo eles, né? E ela, né, usa, assim, ensina eles e eles mesmos vão, tá, ajudando no trabalho. É isso aí, ela está mostrando algo de bom, eles aprenderam o que nós estamos precisando, né? Na realidade, né? Exato. Aí, O, então, né? só um pedacinho, só para não avançar muito. Por exemplo, dentro de casa, o trabalho que está sendo feito, aqui, nós temos aqui 6 pessoas. Mas, quantos devem ter aqui, que foram atraídos, né? Ouvindo, né? Aqui no condomínio, ouviram assim e tal. Pessoal, deixa entrar. Aí, você também mora em apartamento. Elisa mora em apartamento. O Roberto, acredito, não sei lá, mas também, né? A Consuelo, não sei se mora em apartamento. Mas como é Barra da Tijuca, né? Ali é casa. Lá em Jacarepaguá que a Consuelo mora, tá? Mora em casa. O povo da pesada, ela atrai. Quer dizer, nós estamos conversando aqui, faz lume nas nossas casas. Desculpa a brincadeira aí, tá? Então faz lume na nossa casa, quer dizer, essa luz é o entendimento, é essa conversa nossa aqui que a gente vai, né? Agora, se a gente recorrer ao livro Voltei, eu estou falando que eu li hoje aqui o Voltei, aqui um pedacinho, o capítulo 17, mas é um pedacinho também. Ele diz que na colônia onde ele está, ele foi, depois que ele viu aquele pessoal que gostava, que ele tentou quando participava das reuniões de desobsessão, cadê a luz dele? Zoaram ele, né? Então, ele ficou meio entristecido, o Guilherme Ribeiro confortou ele e tal, o grupo todo. Aí levaram ele para a colônia, a escola, eu acho que é a escola, deixa eu ver aqui, se é preguiça, que é a Escola de Iluminação, o 17. Então, lá, ele orientando. E ainda disse assim, ó, Jacó, o Andrade, o Guilherme Ribeiro encaminhou para o Andrade, aprenda a ser criança de novo. Quando tu estiver participando de uma reunião, aqui principalmente, você aí foi chefe, foi empresário, foi isso, foi aquilo, aqui, mais ou menos assim, não. Então, começa igual criança, tudo de novo, e ele foi para essa escola aí para aprender, né? Se bem que eles disseram, ó, você tem passado, a maioria que está lá não tem não, hein? Ou seja, aprendeu aqui na Terra, né? E levou para lá. Eu vou parar de falar, porque senão vai embora. O Jacó fala que mais atrapalhou ele foi porque a vida inteira, como ele teve uma posição de poder, ele mandou, né? Isso foi o que estava falando aí, fala aí. Mais atrapalhou isso foi ele. E ele foi isso. O mandar, né? Vamos lá. Alguém mais quer falar? O senhor Roberto, por favor. Cabe ao Espiritismo nos trazer essas verdades, usando os canais da mediunidade com Jesus, para que possamos aumentar a nossa esperança de que a Terra se transformará em um lugar onde os anjos poderão habitar com alegria e trabalhar com amor em favor dos que se encontram na retaguarda. O homem arrependido é um homem que não se deixa mais dos caminhos do bem. Então, ele frisa bem aqui a mediunidade com Jesus é que nos dá essa esperança toda, né? Porque mediunidade sem convicção não nos traz esperança nenhuma, né? Essa parte aqui me faz lembrar o Lauro Mendonça. O Lauro Mendonça foi dar uma palestra ali no Simão Pedro e fui eu, o Zé Roberto e o Antônio Carlos assistir. Aí começou, e naquele dia ele estava meio atiçado. Sabe que o Lauro não tinha papas na língua, né? Ele fala, esperança que a Terra se transformará num lugar onde os anjos poderão habitar com alegria. E mais ou menos isso estava se falando sobre o tema da palestra, só que ele falou, olha, gente, eu sinto muito. E na época tinha aquele papo horrível, né? Do tal do forno micro-ondas, né, que os bandidos estavam usando, né? E o Lauro falou que se Pedro descesse aqui hoje, Pedro Simão,
o mentor desse centro espírita aqui, um dos grandes discípulos de Jesus, e falasse o que tem que falar, infelizmente ele também ia parar no micro-ondas. Aquilo pesou, gente. O pessoal ficou tudo assim assustado, mas ele falou uma grande realidade. Nós temos que transformar esse lugar para que os anjos possam vir, né? Temos que o quê? Como é isso? Tem que fazer obras, pontes, prédios? Não, mudar a vibração do planeta. Só isso. Mudando a vibração, até os animais acompanharão. A afinidade, as plantas, as pedras, né? Então, nós, como os homens, responsáveis... Então, olha, eu estava vendo um lance de um desse, lá na Bíblia fala, né? Deu ao homem todo, entre aspas, né? O poder de domínio das pedras, dos vegetais, dos animais. Inclusive, ainda fala, você dê nome a eles. A Bíblia fala, o homem dá nome aos animais, etc. Ou seja, essa questão de poder não é poder de eu sou o tal, não, gente. É de responsabilidade. Deus nos deu uma grande responsabilidade que nós estamos falhando. Essa questão de enchente, calor demais, né? São coisas que nós somos responsáveis. Eu li uma reportagem essa semana sobre o azeite de repente disparou o preço, etc. Eu não vi, olha, por que o azeite disparou o preço? Eu fui ler a reportagem e fiquei assim. Diz que os maiores produtores de azeite é ali ao redor do Mediterrâneo, né? E é onde a Espanha e Itália e Grécia se destacam como grandes produtores. O que está acontecendo esse ano lá, ano passado lá, o verão de lá é diferente do nosso, foi muito quente. E diz que a oliveira, né, tem um instinto, olha o assunto de hoje, um instinto que é e quando ela sente que o negócio está ruim para ela, para se proteger e não morrer, ou seja, sobreviver, ela não produz as frutas, que são as azeitonas que se tornam azeite. Então, a queda da produção de azeitonas caiu muito, foi muito alta, muito grande, e a perspectiva desse ano é que continue assim. Então, a produção de azeite caiu muito mesmo, por causa desse problema, que as oliveiras estão se protegendo do calor. E para se proteger, reter energias, reter força, etc., elas não estão dando os frutos dela, as azeitonas, suficientes para a produção normal de azeite. Olha só, tem a ver com o nosso assunto. Eu nem me lembrava disso, li essa reportagem essa semana. Né? Então, isso é responsabilidade nossa. Deus não vai mandar anjo para cá e falar, vamos mudar a temperatura, mudar o tempo, não. O homem que tem que consertar isso. Né? É que eu me lembrei do azeite, né? Alguém quer comentar? Então vamos lá, Silvio, vamos acabar a paginazinha. Tudo vai ser mais perfeito, tudo mais claro, tudo com mais harmonia. No entanto, para chegar lá, haveremos de acompanhar Jesus, subir o Calvário com todas as nossas forças, amando e perdoando, se ofendidos, trabalhando e servindo em todos os lugares, porque esses lugares são conquistados. É o salário do bom servidor. Não, porque os lugares são conquistados, é o nosso bom salário. E nós mesmos vamos usufruir da felicidade que a gente, né, conquistar, né? Exatamente. Mas Bom, tem que subir o Calvário com todas as forças. sim. Né? A palavra da cruz é loucura. É loucura. Né? Ô, Jesus não Frane, promete. eu Fala. hoje estava escutando uma reportagem dizendo que quem não está se adaptando, né, que está causando guerras, está causando a vibração está muito baixa, essas confusões todas, né? Agora, depois do desencarne, não volta para cá, vai para Órion. Isso é verdade? Não vai ter mais uma oportunidade de voltar à Terra? Não tem mais outra encarnação aqui? Porque a renovação, lógico, não vai ser nem agora, nem daqui a 100 anos, nem daqui a 200. A gente pode botar aí uns 500 anos.
né? Porque do jeito que tá as coisas, todo mundo vira, né, gente xícara, né? Bota logo qualquer coisinha, bota logo a mão na cintura, o que que é, né? Você não pode esbarrar em ninguém na rua que... Então, como o negócio está pegando muito fogo, você acha que isso é possível, de não haver reencarnação mais desses espíritos que gostam de confusão, Não, não virem mais para a Terra? veja bem, conselheiro, é uma pergunta difícil, mas só vou te falar uma coisa. Os cruéis mesmos, com certeza não. Mas há muito Maria vai com as outras, conselheiro. Tanto que no livro A Gênesis, Kardec tem um quartel que ele fala que tem 100 soldados, aí vai vir meia dúzia, substitui meia dúzia, ou seja, esse meia dúzia que vai ser substituído vai para onde? Entendeu? Depois, se precisar, vem mais meia dúzia, até normalizar, tá? Então, isso aí no livro Boa Nova, Jesus fala, o homem da terra é mais fraco do que ruim, né? Não fala lá no Boa Nova? Então, Você já a falou isso. pergunta é difícil de responder, mas agora, quem está na crueldade mesmo, com certeza já tem anos que não está voltando, está indo já para outras bandas, né? Porque Mas realmente se reencarnou agora, né? Que tem esse poderio todo, é, né? E ele conseguiu reencarnar, né? E a gente já está num plano de regeneração. Como é que ele conseguiu reencarnar e causar... eu estou falando de mundos, né? de países. E causarem tantas guerras, tantas, né? tantas devastações e tudo. Como eles conseguiram reencarnar no mundo de regeneração? não, É isso que... nós não estamos em regeneração, não, nós estamos entrando, ou seja, a Forda aí Então, com... Dá como para é que ser... você, num mundo onde você está entrando numa regeneração, você vai colocar espíritos que abusam tanto do poder a ponto de acabar com Última determinadas oportunidade. nações? Não podia deixar eles aí e falar, não me deram oportunidade, última oportunidade. E muitos deles vieram para acertar, e muitos deles estão errando. Isso é normal. Nós somos o rei da promessa. Muitos deles vieram para acertar, tá? Mas chega aqui na carne, né? Diz que a carne é fraca, não, a carne é forte. Os desejos, as tentações, os prazeres são muito fortes. O poder É. é fogo, né? Bom, então é isso aí, tá? É a nossa hora. O poder é fogo. O cara esquecer que já foi poderoso, quer sempre voltar a ser, né? É o que o Jacó fala, né? Eu mandava. Olha só a dificuldade dele lá no plano espiritual. Né? Sabendo que está errado. É o poder. Só que ele era para o bem, graças a Deus. Né? Mais alguma coisa, gente? Quem quer falar nada? Tudo certo? Dois recadinhos. Eu, eu, Sexta-feira. eu acredito que, pela bondade de Deus, a misericórdia de Deus, eu acho que nós ainda teremos alguma oportunidade. Mesmo esses espíritos, não esses maus, esses rebeldes, mas ainda teremos uma oportunidadezinha, eu acredito. A misericórdia do Pai, né, vai dar uma chance naquele que ele perceber que poderá, nessa oportunidade, nessa moratória, se melhorar. Acredito eu que isso acontecerá pela misericórdia de Deus. Né? Ali no Evangelho, desculpa aí, no capítulo Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, é citado lá que, né, a gente tem nós estamos numa pré, a regeneração vai entrar, e esse período ainda é até o que Jesus disse, 1000 passa, 2, não, esse 2, 2100, 2200, 2300, até o ano 3. Então, nesse período ainda, como o Roberto está comentando aí, muita gente vai ter a felicidade de se organizar, vamos dizer assim, para se adaptar. Mas no mundo, quantos espíritos estão lá serão migrados dos mundos de regeneração? E o que nós estamos fazendo aqui na Terra? Nós não somos da Terra, pode ter certeza disso. Porque nós viemos expulsos de mundos de regeneração. Viu? Vê que nós fomos fazer arte lá. Fomos expulsos. Olha só, no Apocalipse fala que nessa primeira transformação, 10% da cidade
cairá, perecerá. O que é 10%? Quantos espíritos existem no planeta? 28 bilhões, digamos, mais ou menos, né? Então, 2 bilhões e 800 mil, tá? Na segunda leva, tá? Aí eu acho que já é Isaías que fala, que é 30%. Ou seja, a segunda leva, daqui 1.000 anos, 900 anos, 800 anos, 1.100 anos, é maior. Aí, para o mundo feliz, já é outra turma. Quer dizer, podemos ser nós que vamos continuar, né? Mas é um negócio bem interessante. Né? Esse capítulo 17 do Voltaire está citado ali, tá? Ele fala 1/3 e esse 30% ali está ali, uma outra parte. Está ali, né? O espírito lá, da escola, lá onde ele estava falando isso. Então é isso aí. Tá? Está no Apocalipse. Bom, gente, já passou da hora. Tá? Vamos encerrar. Tá, só rapidinho. Sexta-feira é o quê? Libertação, né, Elisa? Libertação. Semana passada foi Paulo Estevam. Sexta, libertação. E segunda-feira, o céu e o inferno. Vamos entrar no purgatório finalmente. Saímos do inferno, graças a Deus. Né? O purgatório que é mais fresquinho um pouco. Chegar no céu eu vou, tá? Eu vou faltar até chegar no céu. Você nem viu o céu, você já passou lá atrás, viu? Lá atrás do céu. Mas foi rápido, não deu para sentir, entendeu? Você tem que permanecer nele. Se o céu é um espaço físico, nós vamos passar por trás desse espaço físico, bem lá por trás, porque a gente não está nem em condição de passar na porta. O Afrânio falou no outro dia, o único medo da gente chegar no céu é de avião. Exatamente. Aí, como a gente não pode sair do avião, a gente não fica lá. É aquilo... E perturbando, que avião por fora é barulhento pra caramba, ainda vamos perturbar. Exatamente. Gente, aquilo que eu falei, o momento mais próximo que eu passei do céu foi voando daqui para São Paulo algumas vezes pelo banco. Porque